Vou compartilhar com vocês uma experiência que eu tive hoje. Eu estava ouvindo um vídeo no YouTube, né? Ouvindo porque eu não estava vendo, né? Eu tava só ouvindo mesmo. E falando sobre o que nos impede de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E é engraçado porque às vezes a gente acha, né, que a gente está tão bem, não, porque eu não peco, eu não erro, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Mas quando você ouve umas coisas assim que te confrontam, você vê que você está totalmente errado, né? Impressionante. E estava falando que muitas das coisas nos impedem de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E uma delas é falar mal do próximo. Gente, olha, eu vou te falar. Eu acho que uma das coisas mais difíceis é a gente conter a nossa língua, né? Porque é tão comum a gente sentar numa rodinha de amigos e falar mal do próximo. Você nem percebe, quando você se dá conta, tá falando do fulano. Gente, mas isso nos impede de ouvir a voz do Espírito Santo, sabia? A gente precisa parar, refletir. Sabe o que mais nos impede de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus? Pensamentos negativos. Sabe, também é muito comum a gente começar a pensar coisas ruins. Às vezes a gente está com raiva de alguém e começa a pensar um monte de coisa sobre aquela pessoa. Quando você se dá conta, tu já está um tempão ali imaginando coisas que você queria falar para aquela pessoa, que você queria fazer. Gente, isso nos afasta de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. A gente precisa começar a se policiar. Eu não estou falando isso como se eu fosse santa, não. Como eu disse, esse vídeo mexeu muito comigo, porque é muito comum a gente fazer esse tipo de coisa e não se dá conta, né? A gente não percebe que a gente está fazendo essas coisas. Então a gente precisa vigiar nessa questão, vigiar nossos pensamentos, as nossas palavras. Por que é tão difícil? Porque a gente já está habituado a fazer dessa forma. Precisamos mudança de hábito. É simples, mais ou menos. Outra coisa nos impede de ouvir a voz do Espírito Santo: mágoa, rancor, não liberar perdão. Gente, isso a gente traz uma doença, carrega um peso desnecessário. Depois que eu aprendi que o perdão é uma decisão, que você decide perdoar, a minha vida melhorou bastante, facilitou. Porque a gente fica pensando assim, mas eu queria perdoar, mas não consigo, eu não consigo. Se você for ficar esperando você conseguir perdoar, você não vai perdoar nunca. O perdão é uma decisão, eu decido perdoar. A partir do momento que você decide perdoar, você começa a trabalhar o seu psicológico em cima daquilo. Eu aprendi com a Marinalva Calegaro, indico para todo mundo ouvir, que é muito legal você falar em voz alta. Quando você pensar naquela pessoa, Deus abençoa fulano, eu desejo tudo de bom para fulano, sabe? E vai falando em voz alta, que isso ajuda o seu coração a ser liberto. Funcionou comigo, tem funcionado. Então eu indico a você. Você sabia que a gente se alimenta de tudo aquilo que a gente vê e de tudo aquilo que a gente ouve? Então quando você vê filmes eróticos, filmes que tem aquelas cenas, né, mais quentes, filmes de terror, essas coisas, umas músicas complicadas. Tem uma música que diz assim: se existe amor, não é traição. Quando você se dispõe a ouvir esse tipo de música, a ver esse tipo de filme, você também está deixando de ouvir o Espírito Santo de Deus. Porque como o nome já diz, o Espírito Santo de Deus é santo, ele é puro. Então você tem que se encher dele e abandonar essas práticas mundanas, essas práticas que não te acrescentem nada de bom, só ruim, né? Porque isso te corrompe, isso alimenta a sua carne, não alimenta o seu espírito, né? Isso traz algo de ruim para você, nada de bom. Então a gente precisa mudar os hábitos.